Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso papo sobre empreendedorismo, inovação, sobre oportunidades e desafios do empreendedorismo. E hoje nós vamos estar aqui com o Vitor Hugo, CEO da Promáxima Gestão Estratégica, que vem do mundo das startups, da inovação, e vamos falar um pouco aqui sobre esse negócio, sobre os desafios, mas também falar um pouco de o que é esse mundo das startups. Todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças. Como é isso aí? Conta pra gente um pouco da Promáxima. Como começou? Beleza, boa tarde pessoal. Obrigado, Keila, obrigado, Sebrae aí pelo convite. O mundo do empreendedorismo é um mundo dinâmico, né? Eu me lembro lá 12 anos atrás, né? Eu e Rafael, né, que é meu sócio, a ideia de empreender, né? E aí você vê um monte de coisa na cabeça, né? Vamos abrir uma farmácia, um distribuidor, um supermercado, uma lanchonete. Mas aí no final a gente disse, rapaz, vamos abrir aquilo que a gente entende, né? Eu vinha da área administrativa financeira, ele da área de tecnologia. Você trabalhava em empresas antes, então? Empresa normal, né? Trabalhei em associação, empresas privadas, e aí a gente era funcionário. Eu, na época, eu trabalhava numa empresa onde eu era o gerente administrativo financeiro e o Rafael, o gerente de tecnologia. E aí a gente teve a ideia, né, de abrir um negócio e no final a gente foi para uma área que a gente tem domínio, né? Na área administrativa financeira e tecnologia. Então, juntamos. Então, a gente ia para a empresa, né, para a empresa oferecendo um serviço de consultoria, né, sempre nessa área administrativa, financeira e tecnologia. A gente fez até na época um plano que a gente chamava Plano Promáxima Gestão. Tá. Que era o quê? Era chegar na empresa, faria um planejamento estratégico, e ali a gente começava a ver as dores, né, do empreendedor, e aí a gente ia atuando dentro daquilo que a gente planejou. Né? E assim, graças a Deus a empresa foi crescendo, né? A gente começou a ter clientes ali privados, né? Clientes, né, pequena, microempresa, empresas de pequeno porte, né? A gente foi atuando aqui na cidade de Maceió, Arapiraca, e aí fomos, graças a Deus, ali ganhando clientela, né? Fazer essa transição de sair de uma empresa e de empreender, como é que foi logo no início? Deu aquele friozinho na barriga do tipo, eu não tenho nem dinheiro para começar, eu vou começar com que dinheiro? Conta. Não, isso mesmo. A decisão não é fácil, né? Aham. Na época eu já era casado com a minha esposa, né? Não tinha filho, né? Mas aí eu disse, Ela "Pô, apoiou na época? com certeza. Aham. E aí a tomar a decisão, né? Era trabalhando numa empresa, né? Com estabilidade, né? De CLT e tal. E aí abri um negócio, com que você não sabia nem se ia ter cliente e se tivesse cliente, como é que ia pagar as contas. Né? E aí eu me lembro que na época eu saí da empresa... Então quer dizer que hoje tem dinheiro? Pouquinho, né? Pelo menos pagar as contas. E aí, Keila, é engraçado que quando eu cheguei para conversar com ela, né? Não, ela me apoiou bem. A minha esposa é dentista, na época ela tinha um consultório, né, já. Eu disse, eu saindo da empresa, o que eu vou ter de garantia são 5 meses. Seguro-desemprego. O seguro-desemprego. E aí, né, isso também conversando com o Rafael, e aí a gente disse, bora, vamos arriscar. Né? Eu disse, dando errado, a Carla pelo menos, né, Carla minha esposa, paga pelo menos as contas, pelo menos a gente tem, né, o dinheiro para fazer a feira. E aí foi a coragem que deu, né? De antecipo, porque eu sempre tive uma ideia de abrir um negócio. Né? Eu trabalhava para a empresa, mas a gente não sabia. Mas você vinha de uma família que trabalhava com empreendedorismo, tinha algum negócio? Como que é? Meu pai é funcionário público, né? Sempre foi funcionário público. E minha mãe, ela teve uma academia. Então, de casa... Então você já tinha, de qualquer modo, dentro de casa, uma experiência com empreendimentos, de algum modo. Isso. Minha mãe tem uma academia. E aí, quando eu entrei no meu último emprego, né? Que foi na Coagro, qual foi o meu pensamento? Eu disse, daqui, ou eu vou ser funcionário público, ou eu vou abrir uma empresa. Mas sendo que para ser funcionário público, me deram o quê? Ter a estabilidade, mais de abrir um negócio. Entendi. Então, assim, eu sempre tive essa visão. Então, assim, o desafio foi isso aí. A garantia foi 5 meses do seguro-desemprego. E, graças a Deus, antes disso, pelo menos, antes de terminar a mensalidade do seguro-desemprego, eu já tinha uma renda semelhante ao que eu tinha já no emprego anterior. Entendi. E a Promáxima, ela foi uma ideia que nasceu sua, com mais alguém? Qual foi o mercado inicialmente que vocês pensaram? Quais foram as frustrações que vocês tiveram? Porque em um dado momento, assim, você
pensa no empreendimento, né? Vou abrir uma loja de confecções, por exemplo. Aí acha que vai vender rios, né, de dinheiro e, na verdade, você vê que não é bem assim. Imagino que na Promáxima vocês devam ter passado por um momento semelhante. Como foi vocês conseguiram pular esse momento, né, que às vezes até você acaba sendo desmotivado a continuar. Conta pra gente um pouquinho desse passo que a Promáxima deu. Ah, com certeza, né? Quando a gente lá no início, né, na ideia dos serviços, né, uma empresa de consultoria, né, então os serviços que a gente iria oferecer, pensamos em um bocado de serviço. Mas Quer logo abraçar o mercado inteiro. quer atender tudo. A gente queria fazer planejamento estratégico, mapeamento de processo, gestão. Aí tem um serviço que eu lembro como hoje, que era um serviço de tarifação de conta telefônica. Né? Eu tinha visto uma empresa em São Paulo que fazia isso e tal. Eu disse, Rafael, isso aqui é uma ideia que tá. Nunca vendemos um serviço desse. E serviço que a gente nunca pensou, né? Pesquisa é um serviço, gestão por competência, né? Trabalho de infraestrutura, desenvolvimento de software, que a gente não pensou no passado, hoje são os nossos carros-chefes. Porque, na verdade, o primeiro passo foi consultoria, né? Isso. Como você falou já aqui mais à frente. E aí, coisas que você não estava vendo acabaram virando o carro-chefe dos negócios hoje. Com certeza. E a dica que eu dou é você escutar o mercado. Você precisa estar atento ao que o mercado quer. E também ter um tempo da insistência. Também você não pode também ir com um produto, o mercado não está aceitando e desistir fácil. Você também tem que dar um tempo ali para o mercado entender aquele seu produto, aquele seu serviço ali e ver se de fato, né, vai ou não vai. Quanto tempo que vocês levaram assim num processo de que teve uma maturação suficiente que dava para você cobrir o custo da sua empresa, tirar uma remuneração? Porque também hoje, no mundo dos negócios, e nós estamos vendo um monte de vídeo em que se fala sobre ganhar recursos muito rápido e por aí vai. E essa é uma realidade que não existe, né? Quanto tempo vocês levaram, né, para dizer assim, não, a Promáxima agora está começando a ganhar musculatura? Eu vou dizer o seguinte, né? Abrimos em 2012 a empresa. O primeiro ano foi um ano muito difícil, né, nosso, né? Eu digo a você que assim, para ela ter uma sustentabilidade, né, que a gente fala, não, a empresa ela está caminhando ali. Eu digo que a gente conseguiu adquirir isso aí com uns 3 anos, 4 anos de empresa. 3 anos. E você falou que já tem 12 anos no mercado. Então, ou seja, 3 anos pelo menos patinando, tentando encontrar qual era o produto adequado para o mercado, né, o que é que vocês iam oferecer e vendo também outras oportunidades. Isso é importante colocar porque muitas vezes as pessoas acham que empreender é fácil, né? Pegou, montou e vai embora. Já no outro dia está faturando e já está ganhando dinheiro. E não é bem assim, né? A realidade é bem distinta. Bem diferente. E tem um ponto que eu acho que é importante, levantar recurso. Foi fácil? Não. Eu digo também que a gente teve muita sorte, né? A gente foi muito assertivo no negócio que a gente escolheu. Porque ele não precisava de um investimento muito alto, porque o investimento a gente já tinha, que era o conhecimento. Que foi o investimento que a gente teve de escola, né, universidade, né, treinamento, pós-graduação. Então, assim, era o conhecimento que a gente tinha. Então, como a gente ia para o mercado, eu e o Rafael, a gente era o financeiro, era o consultor, era o empresário. Então, a gente era o nosso conhecimento que a gente estava, né, ali vendendo para os clientes. Então, esse foi o investimento inicial. Então, a outra dica que eu dou é o seguinte, né, você também tem que economizar muito. Né? O que muita gente escuta, né, o faturado não é lucro. Né? Então, assim, você tem que ter muito cuidado, porque entra um dinheiro na empresa, mas também você não pode, você tem que economizar. Faturado assim, não é lucro, né? Faturado não é lucro. E aí, Keller, no caminhar da empresa, no início, o foco da gente foi muito o quê? Vender para a empresa privada. Né? Mas aí a gente começou a ver que o mercado, ele assim, fazendo o comparativo do privado com o público, o privado ele paga menos, para o mesmo serviço. Se a gente está falando de consultoria a hora, o privado paga menos do que a administração pública. Então, a gente começou a visualizar esse mercado, coisa que também a gente não viu lá no início. Então, a gente começou a estudar o mercado público. Né? Eu lembro que assim, a gente não tinha experiência nenhuma. Né? E a gente começou a participar da licitação. Eu lembro que a primeira licitação foi até da Copergás ali em Pernambuco. Cheguei lá com a documentação
todo errado, né? Não tem experiência. Né? E o presidente lá da licitação, eu acho que ele teve até pena de mim, chegou para mim e disse, bicho, depois que terminou tudo, né? Ele disse, vou dar uma dica aqui, tem uma documentação que precisa melhorar isso aqui e tal. Porque ele viu em mim uma boa fé, né? Ele viu que eu estava com vontade de fazer, mas assim, não tinha conhecimento da documentação. E aí a gente buscou uma assessoria, né? Que aí a dica também que eu dou, que procurar conhecimento, né? Procurar especialista para que lhe dê orientação. E aí sim, depois disso, a gente teve a orientação devida, a gente começou a participar da licitação. A gente também não viu só o mercado alagoano, né? A empresa daqui de Maceió, né? Daqui de Alagoas, mas a gente começou a ver o mercado nacional. E aí, com isso, a empresa começou a crescer nessa área pública. Entendeu? Você coloca um ponto que é muito interessante, porque hoje a Promáxima ela tem clientes no setor privado e tem no setor público, né? Na verdade, hoje você tem outros produtos que derivaram do negócio inicial. E aí você tem o Fonte de Preços, o Licite.gov, e que atende públicos completamente distintos. Qual que é o maior desafio para trabalhar para esse público e como é que você estruturou a empresa olhando esses dois mercados, que são bem distintos e têm culturas bem distintas também? Isso mesmo. No início, como eu falei, né, a gente focou muito na administração privada, né, depois a gente começou a enxergar o mercado público, e aí a gente virou a página. E a gente deu um foco grande na administração pública. Né? E aí, ou seja, vamos dizer aqui de 2013 a 2000 e... A partir de 2013, né, a gente deu um foco grande em participar de licitação e a gente começou a ganhar expertise. Então, a gente começou a entender esse mercado. Uhum. E com isso, aí é onde, com esse foco grande que a gente deu a participar da licitação, em 2018, aí foi quando a gente fez o lançamento do Fonte de Preço. Por quê? Porque a gente começou a ver que o pessoal, como a gente participa da licitação no Brasil todo, e a gente é cadastrado em portais de compras em cada estado, a gente começou a receber muita demanda de pedido de cotação. Eu lhe confesso que a primeira cotação que chegou, eu sentei ali, preparei a documentação, mandei, mas aí eu comecei a entender que o órgão público, ele precisa da cotação para ele montar o preço de referência, tudo e tocar. E aí a gente desenvolveu o Fonte de Preço. Depois de desenvolvido o Fonte de Preço, que é um sistema, né, para cotação de preço público, ou seja, ele é focado na administração pública, a gente começou... Ou seja, isso aí é prefeitura, uma administração indireta de um estado, de um município, do governo federal também. Sistema S. Ele utiliza esse sistema de fonte de preço. Isso, para, no caso, agilizar o processo de cotação. Que não necessariamente, ele é uma fase inicial, ele não é o processo licitatório em si. Isso, né? Salvo quando ele for por dispensa de licitação, que aí ele pega lá a cotação rápida. Isso mesmo. Então, do processo de licitação total, a gente atende a parte da cotação. E aí vai para uma Câmara Municipal, uma Prefeitura, Sistema S, estatais, enfim. Todo o órgão público ele pode utilizar o Fonte. Com o desenvolvimento do Fonte de Preço, a gente começou a também receber demandas, né, de empresas privadas querendo comprar adquirir o Fonte de Preço. Porém, não era o público. Uhum. Porque o que eles estavam buscando ali era o preço público, ou seja, o preço do concorrente. Uhum. Aí a gente desenvolveu a ferramenta, que no caso é o Licite.gov, que aí é para a empresa, no caso, ter acesso ao preço do concorrente, ou seja, os preços públicos praticados pela concorrência dele, e avisos de licitação. Então ele vai conseguir enxergar as oportunidades de licitação na área dele, que seja na cidade dele, no estado, na região, no Brasil. Entendi. Você hoje participa do sistema de inovação aqui de Alagoas, né? Tem estado junto conosco aqui no Sebrae, sempre nas discussões de como também aproveitar as oportunidades do mercado. Como é que você vê isso? Quanto que esse sistema de inovação, né, esse ecossistema de inovação lhe ajudou e continua lhe ajudando hoje? Porque é importante a gente entender também de que inovação necessariamente, né, e não é puramente tecnologia, né, introdução de tecnologia, como a gente vê hoje, muita gente acha que é eletrônica, essas coisas. Não, é processos também. Isso. Como que esse ecossistema de inovação ajuda hoje ao teu negócio especificamente? Rapaz, ajuda muito. Eu me lembro do Sebrae, né, quando abri a empresa, né, eu acho que uma das primeiras portas que eu bati foi no Sebrae para ter orientação. Né? E a orientação que eu recebi lá atrás, hoje, é uma orientação totalmente diferente. Lógico que você tem que buscar.
Mas aí eu vejo o seguinte, hoje, falando de inovação, por exemplo, o Sebrae hoje, ele dá contrapartida para você participar de eventos, entendeu? Então, assim, eventos na sua área, na área de tecnologia, na área de inovação, então, assim... Isso já fez diferença para a Promáxima? Com certeza. Assim, a gente abre muito a cabeça. Um exemplo de que você conseguiu, digamos, eu participei de um evento de inovação fora do estado e isso permitiu que eu fechasse, de repente, um contrato ou permitiu que eu escalasse um dos produtos que você tem. Pronto, a gente participou de um evento que teve um apoio do Sebrae e da AGM. A AGM é a Associação Goiana dos Municípios. E lá a gente teve a oportunidade de expor, né, a nossa solução e com isso a gente teve a visibilidade. Então, teve pessoas que entraram em contato conosco naquela época que depois virou cliente nosso. Então, assim, a contrapartida, né, o apoio que o Sebrae está em dar a oportunidade de vocês, a empresa, né, o empresário, a participar de evento, que seja participando, seja expondo, seja qualificando. Isso, assim, abre muito a cabeça. A gente tem exemplo também do ano passado, a gente participou do Web Summit em Lisboa. Quer dizer, é porque hoje a gente não tem braço, mas oportunidade, por exemplo, para as nossas soluções lá na Europa tem. Entendeu? Tem que poder ter um fonte de preço em Portugal, ter um Licitygov em Portugal. Então, assim, mas como o mercado brasileiro a gente tem muito o que crescer aqui, a gente ainda não foi para lá, mas a gente sabe que tem uma oportunidade lá também. Quando você olha para o sistema de inovação, por exemplo, hoje a gente tem muitos negócios de startups que estão nascendo Brasil afora, mundo afora. A grande verdade é essa, né? E você ainda tem hoje muitos recursos que estão sendo direcionados para esses novos negócios de startup. Qual que é o maior desafio hoje de você criar uma startup, né? E aproveitar todo esse ecossistema de inovação. Como é que você vê esse mercado hoje? Eu digo que o grande desafio é montar a equipe, né? Você tem um recurso, mas de você ter pessoas ao seu lado ali que compram a ideia junto, né? Além de comprar a ideia, está capacitado também para que faça a empresa crescer, né? Hoje, a nossa empresa, ao todo, aí, dá em torno de 80 colaboradores, né, espalhado tanto internamente como externo. Então, uma coisa que... 80 colaboradores que só estão aqui em Maceió ou tem colaboradores que são fora do estado hoje? Tem, dentro e fora. Aqui em Alagoas, a gente estima ali 30 colaboradores, ou seja, os 50 tá espalhado. São Paulo, Rio, Brasília, enfim, Natal. E aí a gente teve esse aprendizado na pandemia. A pandemia nos ensinou isso, que dá para ter colaborador fora. Porque quando você abre uma vaga e ela pode ser presencial, no caso remoto, né? Remota, você tem que entender que você está abrindo a sua vaga para o Brasil todo. Então, pode ter um colaborador lá em Porto Velho, pode ter um colaborador em São Paulo, enfim, você vai ter aquela pessoa, né, que pode trabalhar você à distância. Diferente quando você tem presencial, que você limita a questão, ou que a pessoa venha, que às vezes fica mais difícil, ou encontrar essa mão de obra na sua região. Você citou uma coisa que eu acho importante, de que a pandemia nos trouxe ensinamentos, né? Apesar de todo o caos que foi e de toda a problemática do sistema de saúde, mas, ao mesmo tempo, ela permitiu às empresas entenderem de que é possível inovar, inclusive na forma de trabalho, na forma, inclusive, como você faz o processo seletivo de colaboradores. E no mundo do startup, isso é muito recorrente. Mas, ainda assim, apesar de toda essa facilidade, você acha que ainda falta uma capacidade da mão de obra que venha atender às necessidades do mercado. Sim, a gente precisa, assim, um desafio, um dos maiores desafios dentro da empresa, de fato, é a capacitação, entendeu? Ter pessoas qualificadas, pessoas ali que façam boas entregas, né? Temos sim, graças a Deus a gente tem no nosso time, né, um time de excelência, mas a gente vê que a gente ainda não consegue crescer mais ainda, porque ainda de falta em alguns setores ali, falta ainda a gente para contribuir. O que é mais difícil, cuidar das pessoas ou cuidar dos sócios? Eu acho que é cuidar das pessoas. Eu acho que o sócio, como sou eu e mais um, é mais tranquilo resolver. Mas dá trabalho tanto quanto, hein? A sociedade é um casamento, né? A sociedade é um casamento, a gente briga, a gente só não dorme junto e beija. Mas assim, é desafiador, né? Mas a gente sempre pede orientação a Deus, né? Nos debates,
nas discussões. Quando eu falo assim, debate, discussões, no bom sentido, né? Sempre respeitoso, né? A gente sempre tem que respeitar. Mas, assim, são pessoas diferentes, que pensam diferente, né? Mas, assim, mas também eu digo que eu acredito que eu sozinho não conseguiria levar para o máximo onde está, e também acredito que Rafael também sozinho não conseguiria, né? Eu acho que a sociedade, né? E por ter pessoas de pensamentos diferentes, eu acho que isso contribui muito para o crescimento da empresa. Agora, olhando para o futuro, onde é que a Promáxima quer chegar, olhando para o mercado, assim, eu digo, olha, nós vamos se comparar a isso aqui, ou ser melhor do que essas ferramentas aqui. A gente tem um planejamento, assim, graças a Deus hoje, né, tanto a Promáxima como Fonte de Preço e o Licite Golf já tem atuação nacional. Então, assim, isso é bacana, né, de saber que a gente consegue atingir, né, um Brasil tão grande, né, como é o nosso país. Mas o próximo passo, de fato, é a gente sair do Brasil. A gente já vem estudando... Por que você acha tão difícil? Por que as pessoas acham, não você, né? Mas por que é tão difícil internacionalizar uma empresa, na sua visão? Cultura, língua, né? No caso, conhecer, né, a necessidade, né, do outro país. Né? Falando do nosso segmento, então a gente fala o que é de licitação. Então, entender a licitação de cada país, daquela burocracia, dos processos. Então, no caso da gente, é ter esse entendimento. Mas fazer negócio no Brasil é diferente do resto do mundo. O brasileiro tem um gingado próprio, uma forma própria de negociar. E digo mais, eu venho até para o nosso estado, né? Crescer no nosso estado é muito difícil. Né? Qual é a razão disso? A dificuldade de recursos, né? A dificuldade de pessoas, incentivos, entendeu? Eu tinha um chefe, né? Que ele falava o seguinte, olha, se você crescer em Alagoas, você cresce no Brasil. Porque a dificuldade que a gente tem aqui é muito maior, às vezes, de grandes centros, né? Não, assim, dizendo que no outro canto é fácil, mas a gente tem uma dificuldade muito grande aqui, entendeu? Por exemplo, a gente vai pegar um avião, não é uma coisa simples. Avião a gente tem direto aqui para o quê? Brasília, São Paulo, Rio, Salvador, Recife. Se você quer ir para Manaus, é uma dificuldade para chegar. Então, assim, e dificuldade e gasto, né? Também as passagens, tudo. Então, isso tudo fica, né, é desafiador, né, quando a gente está no estado de Alagoas, mas é um estado, eu sou daqui, né, acredito muito no crescimento dele, né, contribuo muito para isso e vejo que dá para fazer. Né? Se você tem foco, se você tem determinação, você consegue chegar onde você quer. Não, assim, na primeira pedra que você vê, o primeiro desafio ali que você tem que desistir, né? Tem que ser persistente. Se você tivesse que dar uma dica para quem quer empreender agora, qual a dica que você daria? Olha ali naquela câmera ali e diz aí, qual é a dica que eu dou para quem quer empreender? Ter força de vontade, né? Gostar de trabalhar, entendeu? Saber que você sendo um empresário, você consegue fazer entregas boas para a comunidade, né? Para a sociedade. Você consegue mudar, né, o mundo ou pelo menos contribuir para mudanças. Mas, assim, não tem a visão que vai ser fácil, vou trabalhar de qualquer horário. Não é bem assim, não. Pelo contrário, cada cliente seu é um chefe. É isso. Entendeu? Cada cliente seu vai ter uma exigência, vai ter uma particularidade, vai ter uma necessidade. Então, assim, facilidade não vai ter, mas é gratificante. Compensa? Compensa. Tá feliz? Tô. Isso é bom. Com certeza. Gente, esse foi o Vitor, CEO da Promáxima Gestão e Consultoria, que contou um pouco da sua trajetória, da trajetória da empresa e de sucesso. E empreender é isso, empreender significa continuar lutando, tem que cuidar como se cuidasse de um filho, de um casamento, não é? Isso mesmo. A empresa é um filho, né? No caso, eu tenho um filho filho João e a Camila, de 8 e de 6, mas tem uma Promáxima de 12, tem um Fonte de 5, tem um Licite de 2. Tudo é um filho. E virão outros. Com certeza. Se Deus quiser. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu.